Apesar desses negociantes da morte, a gente também tem dito como a parte mais sensível do nosso corpo humano é o bolso, e os preços dos alimentos também não param de subir, e agravando a situação dessa seara econômica que está uma bateção de cabeça no governo federal em Brasília daquelas. E para tentar evitar que isso se agrave e os preços dos alimentos sigam nessa escalada, hoje o presidente Lula discutirá a questão com os seus ministros, e é para Brasília que eu proponho nós irmos agora ouvir todos os detalhes com a Luciana Verdolim, nossa repórter. Pelo visto, essa é a nova pedra no sapato do governo federal, hein, Luciana? Muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia ao pessoal do estúdio, a quem está acompanhando a gente. O governo já está com sinais de alerta desde o ano passado por conta do alto preço nos supermercados. Então foram anunciadas algumas medidas, o governo diz que está trabalhando, mas pelo menos por enquanto não há nenhuma sinalização de um resultado positivo. Os preços continuam altos. A inflação do ano passado, só para a gente ter uma ideia, foi de mais ou menos 4,8%, 4,8%. E a inflação dos alimentos quase chegou a 8%. E o governo, nesse momento, está tentando definir o que fazer. Ontem teve uma reunião entre ministros aqui no Palácio do Planalto, sem a presença do presidente Lula. Hoje, o que foi discutido ontem vai ser apresentado a Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez questão de ressaltar o seguinte: não tem possibilidade de subsídio ao setor, não tem como o governo ajudar nesse momento com dinheiro, com incentivo fiscal. Ele disse que vai ser feita uma nova regulamentação com relação aos vales, né? Vale alimentação, vale refeição que o trabalhador com carteira assinada recebe. Ele diz que o grande problema nesse momento seria aí as taxas cobradas pelos cartões, né? Pelas empresas que fazem os cartões, mas não diz como é que isso na prática vai forçar a queda no preço dos alimentos. Uma outra questão que foi até sinalizada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é de uma possível intervenção no setor. O próprio Rui Costa já negou, já disse que não vai ter intervenção, não vai ter utilização de produto com validade, né, que já tiver passado da validade com preços menores, como tinha sido sinalizado, como era uma proposta que chegou aqui ao Palácio do Planalto. Não vai haver isso e não vai haver intervenção nos preços, porque anteriormente, quando o governo tentou intervir na economia, deu problema. Então o governo sabe que não tem como tentar intervir, né, fazer com que os preços caiam de forma não natural, de forma artificial. Então, essa reunião aqui é para discutir o que fazer. O ministro da Fazenda disse o seguinte: o dólar está caindo, a safra deve ser recorde de novo esse ano e a expectativa é que com isso os preços caiam. Só para a gente ter uma ideia, a alimentação em casa subiu 1,10% agora em janeiro. O café subiu 7% agora no início do ano e o tomate 17%. Confirmando aí a tendência de permanência de alta dos preços dos alimentos nos supermercados brasileiros. É isso aí, sempre com muita precisão, nossa querida Luciana Verdolim, diretamente da capital federal, trazendo os ecos do Congresso Nacional e do Planalto também. E realmente são ecos que estão aqui ruidosos, para dizer o mínimo. O pessoal aqui está acompanhando com muita atenção e preocupação esses últimos desdobramentos. Obrigado, Luciana. A gente volta com você na semana que vem. Obrigado. Meus amigos, Maria de Carli, quero te ouvir também aqui, porque, de novo, preço de alimento, crise do Pix, é o linguajar do povão, é o povaréu ali, onde realmente dói, onde realmente pode ter um impacto no que é o sustentáculo, a base principal do PT, se ele ainda tem qualquer pretensão de se perpetuar no poder em 26. Maria. De fato, Marinho, e eu queria destacar aqui duas coisas muito importantes que podem acabar com qualquer governo, que é o preço de alimentos e preço de combustível. Isso. E agora a gente está vendo esse cenário trágico com o preço dos alimentos. Estamos num cenário de inflação crescente, isso é fato. Estamos vivendo uma crise fiscal no Brasil e uma crise de confiança no governo. O que acontece?
a inflação dos preços foi a que mais cresceu em 12 meses. Ela cresceu em 7,5%, ou seja, pasmem, o preço dos alimentos chegou a subir 8%. E qual o impacto disso na mesa do brasileiro? É uma saia muito justa para esse governo que não está nem conseguindo fechar as contas direito. Então, gente, assim, é degradante o cenário. Inclusive, como você também falou, Marinho, essa crise do Pix, né, que fez o governo voltar atrás com essa busca de soluções que eles estavam construindo com o próprio setor. Então, o setor trouxe uma série de medidas e remediações, mas eles estão se comunicando tão mal com a população que eles tiveram que voltar atrás, o que pega pior ainda, né? Então, assim, eu tô muito pessimista para o que vai acontecer esse ano a níveis econômicos no Brasil e dois cenários otimistas que o Haddad aponta, que é a questão da estabilidade econômica dos Estados Unidos. Isso é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. E a questão da boa safra também é incerto. Estão prevendo, mas a gente está também diante de um cenário de mudanças climáticas feroz. Então, assim, tá tudo muito incerto. A gente lembra, né, mano, na virada ali de governo Bolsonaro para governo Lula, a herança que o governo Lula estava recebendo, calote imprecatório também, a desoneração forçada artificial do preço dos combustíveis, tudo isso que foi cobrando seu preço e sendo revertido na medida que a dupla Lula, Haddad e Tebet iam entrando para gerir a economia. Mas essa coisa foi se aprofundando, bomba fiscal, arcabouço fiscal que não segura nada, teto sendo rompido. Enfim, olhando para 26, como é que você vê a perspectiva do governo? Se ele vai, como sempre, apostar naquela receita clássica pré-eleição de turbinar os programas sociais e a economia a gente vê depois? Olha, é o que está aparecendo, né? Porque o cenário tem mostrado um profundo negacionismo deste governo em relação à realidade econômica. O ponto é muito simples. A inflação é o pior imposto que existe. A inflação é a forma do governo acabar de tentar acertar suas contas roubando o poder de compra do cidadão. É exatamente isso que se trata. Se o governo não fecha suas contas, se ele não corta gastos nele mesmo, o que ele faz na prática, empurrando a inflação para cima do cidadão, é cortar o poder de compra do trabalhador brasileiro. Então, a forma de lidar com essa questão de modo sustentável, sem mágica, sem truque artificial, que não se sustenta ao longo do tempo, é fazer com que as contas do governo caibam no orçamento. E isso o governo Lula se recusa a olhar. E é claro que houve uma herança perversa, como você já trouxe, Marinho, sobre, por exemplo, o rombo dos precatórios que precisou pagar. Mas isso é residual diante da escolha deliberada que este governo fez de gastar mais, de colocar o pé no acelerador, criando uma bomba relógio para si mesmo, ao, por exemplo, manter indexações de gastos vinculados à arrecadação. Então não adianta aumentar a arrecadação porque o gasto cresce automaticamente, segundo regras que este mesmo governo se amarrou, como, por exemplo, a questão do reajuste do salário mínimo, que impacta em todos os gastos de previdência, como os mínimos obrigatórios em saúde e educação, que estão atrelados à arrecadação por ano fiscal, que gera gastos extremamente ineficientes de fim de ano. Enfim, há um cenário de negacionismo econômico por parte do governo e não adianta tentar remendar apenas com medidas que até podem, algumas delas, ter algum tipo de validade do ponto de vista regulatório para o setor de supermercado, para o setor de produção de alimentos. Mas, de forma estrutural, o problema é a inflação. Eu quero ver a tua perspectiva também, Henrique Kriegner, porque, sendo bem sincero, aqui tem aquela frase do jornalista Ivan Lessa, que ele falava de 15 em 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Acho que o brasileiro tem memória curta e isso pode ser o que o governo vai se apegar olhando adiante, né? Que talvez o noticiário é tão frenético que essa última crise vai virar algo do passado que a pessoa nem lembra. Mas os problemas vão chegando. O governo me parece naquele momento, aquele time que está em crise, atacante perdendo gol feito, o goleiro tomando frango, o técnico brigando com a imprensa e com a torcida. E a pressão da torcida não para de chegar e vai aprofundando. E ainda assim, só resta essa solução. Se tentar se blindar,
tentar fechar o vestiário para tentar arrumar alguma solução, senão a vaca vai pro brejo. Você concorda? Concordo. Eu acho que teria chance de talvez contar com o esquecimento da população se a crise fosse resolvida hoje. Sim. Hoje mesmo, até às 18 da tarde. Senão, já era. Não vai ter mais, porque realmente as pessoas vão lembrar e a crise não vai ser resolvida tão rápido. Acho que essa que é a maior preocupação. Eu concordo muito com o que o Mano está trazendo aqui. Essa reunião busca, né, o governo aí buscando, conversando para ter soluções aí na questão dos preços da... Vamos olhar então para como é que corta gastos desse governo, como é que recupera a credibilidade diante do mercado, como é que a gente despolitiza as políticas econômicas que estão sendo tomadas agora. Eu acho que esse que é o lado aí e que impactaria diretamente não só no preço dos alimentos, mas em todos os outros preços. É a questão da inflação que o Mano perfeitamente desenhou. Agora, o governo precisa ser criativo também. Eu acho que foi proposto pela Associação Brasileira de Supermercados essa prática aí do Best Before, que é boa e funciona em muitos países. Vai resolver? Não vai. Mas pode contribuir não só para essa crise, mas para futuras. Para quem está acompanhando aí, que esse negócio do Best Before é você substituir, né? Ao invés de data de validade para alimentos não perecíveis, é importante deixar isso claro. Você não coloca data de validade para o sal, por exemplo. O sal não precisa de data de validade, mas tem lá o melhor ser consumido antes de. Então, uma data em que ele vai ter ali o total, você pode ir usando aquele produto até aquela data, você vai se aproveitar de todo o benefício que ele pode oferecer. Depois, ele pode começar a meio que se desgastar, mas ele é não perecível. Agora, alimentos perecíveis, claro, tem que ter validade, porque depois eles apodrecem. Então, dessa maneira, você evita o desperdício, você aumenta a oferta dos produtos e aí você consegue melhorar também. Precisa ser criativo, tem que cortar dentro de casa, parar com essa festa aí da gastança e ser criativo. Não vai, né? E é por isso que vai dar no que vai dar. Vamos ver. Quero ver se tem ainda, se há um pingo, resquício de grandeza política e pragmatismo em Brasília. Mas quando a corda começa a apertar, aí realmente tudo é possível. E um dos problemas... Eu preciso seguir adiante. Então vamos. Se você me permite. É um debate bom, eu sei que é o teu habitat natural, Mano, mas fica para a próxima.